Ao Sabor do Vento e Onda Livre TV. Ora, então, muito boa noite e muito bem-vindos. Estão com a Rádio Onda Livre e o programa Ao Sabor do Vento. Estamos nas frequências 87.7 e 106 FM, na internet para todo o mundo, em ondalivrefm.net, e o nosso programa, como sempre, no Facebook, em facebook.com/Ao Sabor do Vento. A emissão de hoje pode também ser vista na Onda Livre TV, no site da Onda Livre, ondalivrefm.net/Onda Livre TV. Ao Sabor do Vento tem o apoio de Trovidoce. Trovidoce é uma empresa familiar no mercado há mais de 40 anos que prima pela excelência dos seus produtos e pela forma simpática e amável como lida com os seus clientes e fornecedores. A Trovidoce situa-se na zona industrial de Macedo de Cavaleiros, no nó de A4 com o IP2, mais conhecido pelo nó da Amendoeira. A emissão de hoje vai ter um conteúdo muito particular, coisa que nunca fizemos até hoje, e hoje vamos ter o privilégio de conversar com o embaixador de Portugal no Qatar, Dr. António Tanger Correia, a quem o programa Ao Sabor do Vento agradece a gentileza que teve para connosco em aceder a conversar connosco há alguns minutos. Mas antes de vos falar da personalidade de António Tanger Correia, vou-vos dar alguns elementos sobre o país onde ele está neste momento a representar o Estado português. O Dr. António Tanger Correia está neste momento no Qatar. O Qatar é conhecido como um Emirato do Médio Oriente. Está localizado na Ásia Ocidental, na Península Arábica, e tem como capital a cidade de Doha. Este país tem fronteiras terrestres com os Emirados Árabes Unidos e com a Arábia Saudita, e também fronteiras marítimas com o Irão e o Bahrein. Até 1971, mais precisamente até 3 de setembro, o Qatar era um protetorado britânico. Nesta data tornou-se independente na altura em que foi admitido na Liga Árabe. É um emirato absolutista, hereditário, é chefiado pela Casa de Thani desde meados do século XIX. Desde a sua independência até aos nossos dias, este pequeno emirato tornou-se no país mais rico do mundo, isto graças ao petróleo e às reservas de gás natural. Reservas estas que são as terceiras maiores a nível mundial. Até à descoberta do petróleo, portanto, a economia do Qatar assentava sobretudo na extração de pérolas e no comércio marítimo. Hoje, como já disse, e de acordo com a revista Forbes, o Qatar lidera a lista dos países mais ricos do mundo com um PIB per capita de 102 mil dólares. Mas esta enorme riqueza está a transformar por completo a imagem deste país. Todo o país, desde a capital até às cidades mais importantes, é um enorme estaleiro de obras. E isto porque há bairros que estão bairros novos a ser criados, estão outros a serem completamente remodelados. Há também a criação de todas as infraestruturas que vão ser necessárias à realização do Campeonato do Mundo de Futebol de 2022, que vão ter lugar neste Emirato, e, por isso, a imagem deste país está a ser completamente mudada. Este surto de desenvolvimento trouxe consigo milhares de trabalhadores de todos os cantos do mundo, que estão ali a dar o seu contributo e também a criarem riqueza para a transformação deste país. Mas este surto de desenvolvimento e este desenvolvimento que o Qatar está a passar, traz também algumas preocupações para os qataris, nomeadamente no que à sua cultura e tradições diz respeito. De acordo com a BBC Brasil, a vida familiar no Qatar corre alguns perigos. Isto porque as crianças são normalmente criadas por amas que são provenientes, por exemplo, das Filipinas, do Nepal ou da Indonésia, dando origem a abismos culturais e ideológicos entre as gerações. Também aqui no Qatar existem portugueses a trabalhar. A comunidade portuguesa tem cerca de 1.500 pessoas,
altamente qualificadas que, com o seu trabalho, que é sempre muito reconhecido por todos os países de acolhimento, contribui também ela para o desenvolvimento deste Emirado. É neste riquíssimo país, que enfrenta imensos e enormes desafios pela frente, que está o Sr. Dr. António Tanger Correia, com quem tivemos a oportunidade de conversar. Mas perguntar-me-ão quem é o Dr. António Tanger Correia. Bom, António Manuel Moreira Tanger Correia nasceu em Lisboa em 1952. É filho de Manuel Tanger Correia, ensaísta, professor na Sorbonne e diplomata, e também de Maria Germana Tanger, que toda a gente conhece, atriz, encenadora, declamadora e divulgadora de poesia portuguesa. É casado com Vera Santiago e tem 3 filhos, Manuel, Maria e Pedro, e tem 3 netos. A Mariana e o Duarte, do seu filho Manuel, e o Tristão, do filho Pedro. Brevemente, o Sr. Embaixador será novamente avô, pois vai mais um a caminho, mais um neto, este também filho do filho Manuel. António Tanger andou no Colégio Manuel Bernardes, em Lisboa, cursou Direito na Universidade Clássica de Lisboa e na Federal do Rio de Janeiro. Tem pós-graduação em Recursos Humanos e Comércio Internacional e António Tanger Correia é especialista em planeamento estratégico e em gestão de crises internacionais. Para além disto, António Tanger tem uma paixão imensa pela vela. É um exímio velejador. Fez parte da equipa nacional olímpica nos Jogos Olímpicos de Barcelona em 1992 e participou em alguns campeonatos europeus e mundiais de vela e, em alguns, teve a imensa felicidade de ter o seu filho Manuel como membro da sua tripulação. Para além da vela, António Tanger é um apaixonado por artes marciais e é um notável praticante. Da sua carreira política e como diplomata, melhor dizendo, em 1978 ingressou no Ministério dos Negócios Estrangeiros e desde aí até hoje desempenhou variedíssimos cargos, como por exemplo, e eu vou citar apenas alguns, porque senão estaríamos aqui imenso tempo só para falar do perfil do Sr. Embaixador. Foi adjunto do Vice-Primeiro-Ministro e Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal. Foi secretário de Embaixada na República Popular da China, cônsul-geral em Goa, chefe de missão na Bósnia e Herzegovina. Foi também embaixador na Jugoslávia, coordenador nacional e principal negociador para o Pacto de Estabilidade dos Balcãs Ocidentais. Foi embaixador não residente no Chipre. Foi também cônsul de Portugal com categoria de embaixador no Rio de Janeiro. Embaixador na Lituânia. Embaixador no Egito e é atualmente embaixador no Catar. António Tanger Correia tem a Grande Cruz da Ordem do Mérito de Portugal e a Grande Cruz da Ordem do Mérito da Lituânia. E depois foi com este diplomata que nós tivemos o privilégio de conversar há uns dias. A diferença horária, neste momento no Catar são mais 3 horas que em Portugal. Esta conversa não foi possível realizá-la em direito, daí para ser embaixadores. E é esta conversa que hoje temos o imenso gosto e privilégio de trazer até vós. Espero que gostem desta conversa que tivemos e que abordamos alguns temas que são de veras interessantes e algumas preocupações que nos trouxe até nós durante a conversa que mantivemos. É com esta conversa que eu vos deixo. Eu volto à antena no final desta mesma conversa. Até já. Sr. Embaixador, antes de mais, muito obrigado pela sua disponibilidade para esta conversa. É de facto um privilégio para este programa, Ao Sabor do Vento, e para esta Rádio Onda Livre, conversar com o Embaixador de Portugal no Catar. O Sr. Embaixador está agora num posto diplomático ou numa região onde, séculos atrás, com Afonso de Albuquerque, Portugal manteve uma presença digna de nota. Passados tantos séculos, há ainda vestígios dignos de menção da nossa presença nessa região do globo?
Bom dia, muito obrigado por me terem convosco hoje aqui, Muito para obrigado, nós. si e para para toda a equipa e para quem nos ouve. Ora bem, sim, não no Catar, mas no Omã. O Omã é de facto um repositório de parte da história portuguesa. Inclusivamente temos um navio afundado que se queria ser da frota de Afonso Albuquerque. Temos dois fortes que foram recentemente restaurados, que eram fortes portugueses. Esta é uma zona, em geral, com pouca história, exceto, de facto, a parte do Omã e depois para sul, toda a costa que vai dar e todo o mar que vai dar até à Índia e depois então essa história é conhecida. Mas sim, temos de facto uma presença antiga e que é reconhecida como tal. Muito bem. Sr. Embaixador, agora que falámos ligeiramente aqui de Portugal de 500, que com as suas caravelas deram novos mundos ao mundo, recordo-me que o Sr. Embaixador é um velejador de créditos firmados, inclusivamente com presença nas Olimpíadas de Barcelona de 1992. Seguramente continua em si sempre presente o espírito olímpico, não é verdade? Continua a dar asas à sua paixão pelo mar e pela vela? Infelizmente, nos últimos anos não. Ainda consegui fazer há uns anos atrás o Campeonato do Mundo e o Campeonato da Europa e fui com uma grande alegria minha, filo com um filho meu, parte da tripulação. Nem toda a gente, enfim, se pode dar ao luxo de ainda estar ativo a um determinado nível e conseguir fazê-lo com o filho, que aliás é um excelente velejador. Infelizmente, nos últimos anos, dados os postos que tive, não consegui velejar tanto quanto queria e só quando vou aos Açores, de vez em quando, lá então é que faço umas velejadas para, enfim, para sossegar a minha alma náutica, mas de facto, infelizmente, no dia a dia, nem no Egito, nem aqui não consegui, de facto não consegui. O Sr. Embaixador, para além de ser um amante da vela, é também um praticante exímio de artes marciais. Como é que nasceu essa paixão pelas artes marciais? E a sua vida enquanto diplomata permite-lhe praticar com a assiduidade que desejaria ou não? Sim, essa parte felizmente é mais fácil do que a vela. Eu comecei a praticar artes marciais muito novo. Na altura, como se lembra, há muitos anos atrás, só se podia praticar a partir dos 14 anos. E eu comecei no Judo Clube Portugal a praticar Karatê com o mestre Raul Cerveira, que é a referência do Karatê em Portugal. E depois, fiz bastante intensamente, depois durante alguns anos parei, depois retomei, e felizmente, quer em Portugal, obviamente, quer no Egito, quer aqui no Catar, consegui continuar a prática, em que treino cerca de 3 vezes por semana em média. Conseguimos arranjar aqui um pequeno grupo de portugueses com algum passado nas artes marciais e praticamos 3 vezes por semana, o que é de facto excelente para o corpo, excelente para a alma, excelente para aguentarmos a nossa vida no dia a dia. Exatamente. Sr. Embaixador, antes de ocupar o posto de Embaixador de Portugal no Catar, esteve no Egito, um país em permanente agitação política e social, onde a violência, infelizmente, faz parte do dia-a-dia. Como é que foram esses tempos no Cairo? Alguma vez temeu pela sua integridade física e pela integridade física dos portugueses residentes no Egito e da missão diplomática portuguesa? Para dizer a verdade, não. Eu já tenho, enfim, alguma experiência de situações críticas e a primeira coisa que se tem a fazer, enfim, é tentar estar longe dessas situações críticas. Nem sempre é possível, como por exemplo quando eu fui embaixador de Israel durante a segunda intifada, em que rebentava uma bomba onde quer que fosse, portanto não havia, digamos, uma previsibilidade e isso torna as coisas mais difíceis. No Egito, sim havia violência, mas era uma violência que de alguma forma era previsível. Não obstante algumas ameaças de morte e tal, mas que não eram, que eu não levei a sério, era uma violência previsível nos locais que eram previsíveis. Portanto, neste tipo de situações, o que é mais importante é tomar as devidas precauções. Agora, vou-lhe dizer uma coisa,
é que foi interessantíssima a minha estadia no Egito. Primeiro, o Egito é um país chave, não só nesta região, mas no mundo inteiro, porque é um berço de civilização. Tem uma história absolutamente fantástica. Se Napoleão se sentiu pequeno com o ego que ele tinha em frente às pirâmides, imagina um mortal como nós, que não temos o ego que tinha o Napoleão, mais pequenos ainda nos sentimos. Exatamente. Portanto, agora, é um país com uma história fantástica, é um país realmente, todos os dias nós podemos descobrir coisas diferentes. Na parte política e social, foi realmente interessantíssimo. Eu apanhei a parte toda do pós-revolução, portanto, à exceção do poder da Irmandade Muçulmana, que foi um total desastre. Depois, a revolta popular, porque foi uma revolta popular, penso que terá sido a maior manifestação política do mundo de sempre, com 30 milhões de pessoas na rua, em várias cidades. Absolutamente impressionante. Viver essa realidade foi realmente de arrepiar, e depois a difícil recuperação, situação que o Egito ainda está, e que continua, obviamente, sob a atuação terrorista. Todos os dias há atentados, todos os dias há mortes, infelizmente, por forças que estão contra a estabilização do Egito. E o Egito é fundamental, a estabilidade do Egito é fundamental para a estabilidade desta zona. Exatamente. Para além destas questões de política interna, há uma outra que tem um impacto, terá seguramente um impacto profundo em todo o Egito, que é a questão da água. O Egito, com os seus 90 milhões de habitantes, depende unicamente das águas do Rio Nilo. E a construção da represa do Renascimento Etíope, cuja inauguração está prevista, salvo erro, para o corrente ano, é um foco de tensão na região. Eu sei que o Sr. Embaixador abordou esta questão numa conferência no Instituto de Defesa Nacional. As preocupações que na altura manifestou sobre esta questão mantêm-se ou avolumaram-se? Avolumaram-se, claramente. Avolumaram-se, não há acordo entre as partes. O atual governo do Egito tem tentado de todas as maneiras parar a construção da represa, da barragem. A barragem, obviamente, que vai prejudicar o Egito. Quer dizer, diga-se o que se disser, vai diminuir o caudal que vai chegar ao Egito, numa situação em que o Egito já não tem água suficiente para a população que tem. Claro. Eu só gostaria de fazer aqui uma referência, que é o seguinte: o Egito são mais de 90 milhões neste momento, são cerca de 100 milhões, e com um crescimento não controlado, muito embora isso comece a fazer parte da agenda dos governantes egípcios, pela primeira vez, e estes cerca de 100 milhões vivem numa área geográfica equivalente à Bélgica, ou seja, equivalente ao Alentejo em Portugal. Exatamente. São 100 milhões a viver num terço do nosso território. Agora, imagina o que é a densidade de população dessa realidade. Quer dizer, é brutal. Depois, o que aconteceu foi que, durante os tempos de Mubarak, principalmente, com a corrupção, construíram muito sobre terras aráveis, sobre terras férteis, o que diminuiu muito a produção alimentar do Egito. O Egito, que era antigamente exportador de bens alimentares e de algodão e de outros produtos, passou a ser totalmente dependente das importações. E com a crise financeira que atravessa, obviamente que isso não é um sinal muito saudável para a economia. Portanto, preocupação para toda a região, não é verdade? Com certeza, porque eu penso que sim, penso que quanto mais se aproxima a data, porque o problema, mesmo que os caudais sejam negociados e que a parte etíope diga que não há redução de caudal, não é verdade, porque eles dizem que não vai ser utilizado para a agricultura a água da barragem. Ora, isso é uma impossibilidade, porque a própria, como qualquer engenheiro especializado pode explicar, a própria existência de uma massa de água parada vai se infiltrando na terra e vai se expandir e vai ser absorvida mais a parte que vai evaporar. Claro. Portanto, estas duas componentes vão reduzir brutalmente o caudal que depois passará a ser de parte do Egito, quer dizer, que já não é muito, diga-se de passagem. Claro. Sr. Embaixador, depois do Cairo temos Doha, Qatar.
que, segundo a Forbes, é o país mais rico do mundo, com um PIB de 102 mil dólares e que tem agora um investimento programado a curto prazo de 200 bilhões de dólares apenas para a preparação das infraestruturas e construção de estádios para o Campeonato do Mundo de Futebol de 2022. Como é que a população qatari reagiu ou está a reagir às profundas mudanças em curso e com o aumento impressionante de cidadãos estrangeiros que atualmente creio que estão na proporção de 7:1 a viver e a trabalhar no país? Estará em causa todo o equilíbrio socioeconómico e cultural e perda de identidade? Não, porque isso não. Quer dizer, isto neste momento o Qatar é um mega celeiro de obras, porque não são só os estádios, como Exato. imagina, são todas E as todas as infraestruturas infraestruturas, adjacentes. é evidente. As estradas, o metropolitano, não sei o quê, portanto, todas as infraestruturas planeadas para isso. A proporção atualmente é de 10:1. Ou seja, Aumentou, seguramente. Sim, agora a maior parte dos estrangeiros são os chamados blue collar, ou seja, são os trabalhadores que vêm da Índia, do Sri Lanka, do Nepal, do Paquistão, para fazer trabalhos, digamos, ou braçais, ou trabalhos que, enfim, coitados, quer dizer, que são precisos para fazer, não só nas infraestruturas todas, e ainda ontem morreu um inglês na construção de um dos estádios. É um dos problemas que existem aqui, que é a morte de trabalhadores nessas obras. Portanto, esse grande influxo de trabalhadores não são, digamos, um perigo para a cidade de Qatar como tal, porque estão perfeitamente controlados. O controle é total. Total. Portanto, eles dormem em dormitórios, são transportados para as obras, estão perfeitamente, não têm, digamos, que vida além daquela que lhe dão. Uhum. O que, do ponto de vista de direitos humanos, é um bocado questionável, e nós questionamos isso, nós, a nível da União Europeia, portanto, questionamos e tentamos, de alguma maneira, melhorar a vida desses trabalhadores, porque faz parte, digamos, dos objetivos da União Europeia em termos de direitos humanos, e nós, nesse aspecto, somos bastante assertivos. Agora, de facto, não há, como também não há uma identidade cultural muito grande, o país é mais um país que vive do presente, que quase que não tem passado, e vamos lá ver que futuro é que vai ter, e que vive, de facto, dos hidrocarbonetos, principalmente do gás natural, que é o maior exportador do mundo, com uma população pequena, obviamente que é um país rico. Agora, esta situação, muito provavelmente, não poderá perdurar para sempre. Claro, claro. Sr. Embaixador, falamos agora um bocadinho de Portugal no Qatar. Quando chegou a Doha, como é que sentiu a comunidade portuguesa residente no país? Sei que a comunidade residente tem algumas poucas centenas de portugueses, não é? São cerca de 1.500 neste momento. Sim. São tudo portugueses muito qualificados. Não, às vezes as pessoas pensam, a portuguesa, e depois comparam com a comunidade portuguesa, seja de França, seja da Alemanha, seja... Não é verdade. As comunidades portuguesas, mesmo na Europa, nomeadamente em Inglaterra, na Alemanha e até em França, estão a mudar a sua tipologia, estão a mudar o seu caráter. Esta comunidade portuguesa aqui é constituída por elementos muito qualificados, sejam comandantes e pilotos de avião, sejam engenheiros que vieram para trabalhar nas obras, sejam arquitetos que vieram para, enfim, está aqui a segunda maior firma portuguesa de arquitetura, que é a Promontório, está aqui presente. Estão aqui grandes firmas de construção portuguesas. Portanto, os portugueses que para aqui vêm é gente muito qualificada e gente que sabe muito bem aquilo que está a fazer e situa-se naquela zona de expatriados, chamados white collars, que são, digamos, os executivos, que são os europeus, americanos, australianos, os chamados ocidentais, que desempenham funções aqui executivas. Portanto, é uma comunidade e que é muito agradável trabalhar com eles, porque eles percebem exatamente as mensagens que queremos passar. Assim que nós começámos a ensinar o português para filhos de portugueses, portanto, para miúdos, tivemos imediatamente uma adesão enorme. Todos os pais, ou grande parte dos pais têm aqui filhos, quiseram imediatamente que os filhos participassem nas aulas de português. E, portanto, há aqui uma grande empatia e fácil, diga-se, devo dizer, e fácil
de trabalho entre a Embaixada e a comunidade portuguesa aqui residente. O Sr. Embaixador falou agora nos cursos portugueses. Essa foi uma das iniciativas implementadas por si quando chegou ao Qatar. Para além dessas iniciativas ou atividades que a Embaixada tem implantadas, o que é que está equacionado para o futuro, nomeadamente de colaboração com o Instituto Camões, não é? Sim, nós temos neste momento, não só, claro, sim, com o Camões, estamos a trabalhar com o Camões, obviamente. O Camões tem dado apoio, nomeadamente a nível escolar, publicações, livros, currículos, etc. Nós temos, além do ensino para filhos portugueses, nós temos também, fizemos um acordo com a Universidade do Qatar para fazer cursos, para ter cursos a nível universitário de ensino para estrangeiros, português para estrangeiros. Temos neste momento já uma adesão, temos 3 turmas, vamos ter 4 para o ano, de estrangeiros que querem aprender o português na universidade. E eu gostaria de sublinhar que só há 5 línguas ensinadas aqui na Universidade do Qatar, uma das quais é o português. Isso é de veras interessante e é muito lisonjeiro para nós, não é? É bom. E o interesse é muito grande. Sim. Sr. Embaixador, é que estamos agora aqui e a conversa vai fluindo. E há aqui uma questão que de repente se me aflorou, que é esse vizinho todo poderoso do Qatar, a Arábia Saudita, que de acordo com algumas publicações na imprensa, nomeadamente um artigo publicado no The Hill, que o Sr. Embaixador aqui há tempos teve a gentileza de partilhar, podemos perceber que a Arábia Saudita está no limiar de uma grave crise económica devido a vários fatores, nomeadamente aumento do consumo energético, diminuição do crescimento económico, aumento significativo da população, diminuição das exportações. Como é que o Sr. Embaixador vê esta questão e qual a repercussão a nível internacional e com particular incidência nos países fronteiriços da Arábia Saudita? Eu penso que a Arábia Saudita caminha para uma situação extremamente grave. Além dos elementos que citou e que obviamente que são reais, tem a guerra no Iémen, que tem vindo a ser um poço financeiro e de recursos para a própria Arábia Saudita e que não vai terminar tão cedo. E tem um problema grave também internamente, para acrescentar a esses que citou, que é cada vez maior afastamento entre sunitas e xiitas. Dentro da própria Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita tem uma população xiita considerável. E essa divisão não ajuda em nada, digamos, ao futuro do país. Por outro lado, o braço de ferro que mantém com o Irão a nível regional provoca também um grande desgaste na liderança saudita. Liderança que tem, enfim, não é uma liderança pacífica dentro da própria Arábia Saudita. Portanto, eu penso que há várias forças que normalmente estão acomodadas, digamos, no poder na Arábia Saudita e que neste momento parte delas está fora. E eu penso que isso não será uma situação muito saudável para o futuro, porque obviamente quem está fora, quem está dentro, faz parte da natureza humana e que, portanto, poderá provocar determinadas situações mais complicadas. Claro. Voltando à questão do Qatar e à presença portuguesa, como é que os qataris olham para nós? Com simpatia, respeito pela nossa capacidade de trabalho, pela nossa história, pela nossa cultura? Sente que há alguma aproximação, alguma afinidade deles para connosco? Afinidade não diria. Portugal era um país relativamente desconhecido da população qatar até há muito pouco tempo. Nunca tinha sido feito aqui um dia nacional, nunca, digamos, tinha havido umas visitas a nível político, mas cujo impacto a nível geral é sempre fraco quando não são acompanhadas por outro tipo de manifestações ou de divulgações. E, portanto, Portugal começou a ser divulgado no Qatar. E com resultados muito positivos. Tanto que o ano passado, 2016, conseguimos, por exemplo, captar um investimento de 300 milhões de euros, de cerca de 300 milhões de euros
para a construção de um hotel spa no Algarve que vai criar entre 250 a 300 empregos diretos. Isto é um investimento privado e é nessa linha que vamos continuar a trabalhar a nível económico. E eu penso que os três elementos, o elemento, digamos, de divulgação do país, o elemento económico e o elemento cultural, têm que andar de mãos dadas. Os três complementam-se um ao outro. E é isso que eu tento fazer e é isso que começa a dar frutos. Ou seja, o facto de, por exemplo, trouxemos aqui Mariana Bobone, que deu 2 concertos magníficos e que foram muito publicitados, inclusive filmados. Depois trouxemos umas exposições para a Catara, que é um espaço cultural aqui, e começaram a ser falados nos meios de comunicação social, começou a ser filmado, começaram a vir dirigentes. Só para lhe dar um exemplo, normalmente nos dias nacionais, chamados países médios ou pequenos, vai assim vai um ministro sempre vai um ministro como deferência do governo. Mas normalmente são ministros pouco poderosos, são ministros que mais ou menos, digamos, marginais. No nosso Dia Nacional veio um ministro da Justiça que é o terceiro elemento do governo, para vincar bem, digamos, a apreciação do governo de Qatar pelo país que é Portugal. Muito bem. Muito bem. Sr. Embaixador, se algum cidadão português quiser ir trabalhar para o Qatar, que passos é que tem que dar? É um processo simples ou tem algum grau de dificuldade? Não tem grau de dificuldade nenhum. Ou vem, quer dizer, tem que vir já com trabalho assegurado, não é verdade? Claro. Ou através de headhunters, quer dizer, que estão na Europa ou de headhunters que estão aqui. E não é difícil, tem que ter, digamos, o trabalho e a partir daí o próprio empregador trata da legalização da pessoa aqui. Não tem grande dificuldade. Muito bem. Sr. Embaixador, hoje, e isto para terminarmos esta nossa conversa, hoje toma posse o novo Presidente dos Estados Unidos da América, cuja eleição foi motivo de muita contestação e levantou muita preocupação em vários meios e um pouco por todo o mundo. Como é que o Sr. Embaixador interpreta esta preocupação internacional? Eu acho que eu interpreto essa preocupação internacional porque as pessoas têm medo de mudança, seja interna, seja externamente. O senhor Trump, que foi eleito democraticamente, e os americanos não são burros, como às vezes as pessoas querem fazer deles. Os americanos, pelo contrário, são uma sociedade bastante adiantada e sabem muito bem o que querem. O Sr. Trump nunca fez mal nenhum a ninguém. Quer dizer, é evidente que disse coisas que poderia não ter dito. Sim. Com certeza. Fez afirmações que não deveria ter feito. Fez comparações que não deveria ter feito com toda a certeza. Usou um estilo que pode não gostar-se desse estilo. Realmente não é um estilo ortodoxo e que realmente acredito que possa não gostar-se dele. Agora, nunca fez nada. Nunca bombardeou ninguém. Nunca matou ninguém. Nunca patrocinou guerras. Nunca pôs movimentos islâmicos no poder de um país. Nunca deixou matar um embaixador, seu embaixador, deixar assassinar por inação. Nunca fez aquilo que nós podemos considerar que são atentados a direitos humanos e, no fundo, alguns deles até possam ser classificados como crimes contra a humanidade. O Sr. Trump nunca fez nada disso. Portanto, eu penso que nós temos que lhe dar, como a qualquer pessoa, o benefício da dúvida e dizer, pronto, senhor, o senhor foi eleito, seja presidente, e agora estamos na expectativa de ver o que é que o senhor faz. Portanto, isso eu penso que será o mínimo que se possa fazer. Exatamente. Sr. Embaixador, foi um privilégio conversar consigo e trocarmos estas impressões, ainda que, enfim, um bocado limitadas, porque o tempo também do Sr. Embaixador não está disponível a 100%, mas de qualquer maneira foi um privilégio podermos conversar e seguramente que os ouvintes desta estação de rádio, a Rádio Onda Livre aqui em Macedo Cavaleiros, vão gostar seguramente de ouvir esta conversa que tivemos hoje. Sr. Embaixador, mais uma vez, muito obrigado.
tudo de bom para si na sua carreira como diplomata e representante do governo português e da nação portuguesa, e até breve. Muito obrigado por me terem. Um grande abraço para si, para a sua equipa, e um muito bom dia e toda a amizade para todos os que nos ouvem, meus compatriotas, que realmente é para eles que eu trabalho. Muito obrigado, Sr. Embaixador. Muito bom dia. Um bom dia, obrigado. Obrigado. Pois foi esta a conversa que tivemos a oportunidade de manter com o Sr. Embaixador de Portugal no Catar, Dr. António Tanger Correia. Espero que tenha sido do vosso agrado e que tenham ficado a conhecer alguns pormenores, alguns deles muito importantes, sobre o que se passa nesta zona do globo. Quando me refiro a esta zona do globo, refiro-me Egito e todo o Médio Oriente, que vive situações e momentos de muita intensidade. Resta-me agradecer ao Sr. Embaixador, mais uma vez, a gentileza e a amabilidade que teve para connosco em nos ter dispensado o seu tempo para esta pequena conversa. Sr. Embaixador, muito obrigado e um grande abraço para si e até uma próxima oportunidade. Nós hoje, a emissão vai terminar um bocadinho mais cedo, não, contudo, sem vos deixar algumas informações sobre a emissão da próxima semana. Na próxima quarta-feira, tudo aponta para que tenhamos uma conversa telefónica com o Presidente da Academia de Letras de Bragança, entre outros assuntos, e na quinta-feira, está praticamente acertada essa emissão, iremos falar aqui de duas coisas que são importantes. Uma delas é a monurito empanado. As aulas de condução vão ter monitores eletrónicos, vão ser analisadas por quem de direito. E vamos também falar desse grande problema que se põe a todos os condutores, ou a muitos dos nossos condutores, que é como passar uma rotunda. Vai estar connosco o João Almeida, que tem sido até aqui, se ele me permite esta expressão, o nosso consultor residente para estas questões. Portanto, não percam na próxima semana as emissões de quarta e quinta-feira. Uma delas que tem muito interesse, até porque não é muito conhecida, a existência desta Academia de Letras de Trás-os-Montes, e a de quinta-feira sobre estas questões ligadas à condução e ao ensino da condução. Esta emissão teve, como sempre, o apoio de Trovidoce. Trovidoce é uma empresa familiar, estabelecida há mais de 40 anos e que está situada na zona industrial de Macedo de Cavaleiros, nó do IP2 com a A4, mais conhecido pelo nó da Amendoeira. A emissão de hoje teve o apoio técnico de Julieta Carneiro e João Silva. Eu despeço-me com amizade até à próxima quarta-feira. Até lá, fiquem bem, muito boa noite e sejam felizes. Muito obrigado por estarem connosco. Ao Sabor do Vento e Onda Livre TV.